Olá, companheiros, muito boa noite. Agora sim, nós estamos ao vivo aqui, direto do Zuela Conversa sobre Cultura. A produção pensou que fosse me pegar aqui desprevenido, mas não me pegou, eu acho. Pelo menos eu acho. O Kaká já tá rachando o bico ali, vocês não conseguem ver, mas eu posso vê-lo. E estamos começando aqui o nosso programa de hoje, que começa já bem humorado, né? Porque nosso programa é muito polêmico. Antes de mais nada, vocês contribuam conosco, manda seu superchat, super sticker, seja membro do canal. Nós temos aí 5 níveis de membros para você contribuir conosco, para melhorar a nossa programação cada vez de maior qualidade aí da Causa Operária TV. Contribua com essa imprensa revolucionária, essa imprensa independente. E hoje estou aqui com o companheiro Kaká. Boa noite. Boa noite, Henrique. Boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais um Zuela. A produção estava aí tocando terror no Henrique. Programa, né? Aquele negócio, vai entrar, não vai, vai entrar, não vai. E a gente vai fazer aí um programa sobre um acontecimento aí que já tá acabando, né? Mas assim, é um negócio que chama muita atenção. Na real, é um tema que já deveria ter sido falado no ano passado. Ou no ano passado, não. O ano passado aí é foda. No ano passado, não. Na semana passada. Só que nós não entramos no ar na semana passada. E pelo jeito, o companheiro Vicente também ainda não está no ar, aí, como a gente pode ver. Mas eu já, assim que ele tiver aí melhor colocado na sua câmera, eu já chamo o companheiro Vicente também. Mas nós vamos falar agora sim. Boa noite, Vicente. Boa noite, Henrique. Cheguei correndo, estava atrasado. Hoje todo mundo entrou meio de supetão aqui. É mesmo, eu estava esperando, estamos começando até atrasadamente, né? Pois é, hoje a gente vai falar do Zé de Abreu, né? Aconteceu na semana passada esse daí, mas foi um tema interessante, porque o Zé de Abreu é ator, né? Inclusive ator famoso, né? Da Globo, né? Não sei se ele é funcionário da Globo, porque ele já é um ator, já medalhão, né? Geralmente os medalhões, eles não precisam mais ser funcionários diretos da Rede Globo, mas ele faz novela da Globo aí todo ano, praticamente, né? E isso daí não impede o Zé de Abreu, né, de ser atacado aí pela imprensa golpista por conta do sempre, né? Sempre por conta do identitarismo, né? A história é a seguinte: o Zé de Abreu ele retweetou, né, um tweet aí de uma pessoa que dizia que criticava a Tabata Amaral, né? Pela Tabata Amaral hiperdireitista, né? De Ciro Gomes, agora no PSB, a garota da Câmara dos Deputados aí do Leman, né? Ela, na verdade, é do partido do Leman, verdadeiramente falando, né? E o pessoal tá todo indignado, né? Porque estão querendo enfiar esses direitistas nos atos, etc e tal. E diante da notícia aí da Tabata Amaral mudando de partido, etc e tal, o Zé de Abreu retweetou uma pessoa falando que daria um soco, um murro na Tabata Amaral, né? E aí, né? E criticou ela também, né? Por ser uma direitista, etc. E nisso ele foi atacado aí como machista, né? A Tabata falou que aqueles que criticam ela criticam porque ela é mulher. E o Zé de Abreu ganhou aí, recebeu de presente alguns artigos aí na imprensa golpista, um na Folha de São Paulo, não, na coluna do Noblar, falando que ele é um bolsonarista da esquerda, no que ele, nesse sentido aqui, ele se une ao PCO, né, que já foi chamado de bolsonarista da esquerda, né, e coisas desse tipo, né. E aí o tema ele é bem político, mas é interessante porque é o seguinte, eu já passo aqui a palavra, né. A gente deve ver bem o tratamento que foi dado pelo Zé de Abreu, porque como eu falei, ele é um ator muito famoso, né? Faz novela da Globo e o Escambau, né? E isso daí não impediu dele ser atacado, né? Então é um bom parâmetro para a gente entender como é que funciona essa imprensa golpista, né? Porque muitos aí ficam defendendo essa
acho que eu não sei se a palavra é certa, mas é uma fábula, né, de que a imprensa golpista seria democrática, principalmente a Folha de São Paulo, que foi uma das que mais atacaram aí o Zé de Abreu, de que seria democrático. Por quê? Porque eles ficam fazendo demagogia com o identitarismo, né? A imprensa, como o identitarismo é a nova ideologia adotada pela burguesia para fazer demagogia, e a esquerda acha que o identitarismo é uma coisa, é uma ideologia esquerdista, progressista, etc e tal, a esquerda, muitos setores da esquerda começam a dizer que essa imprensa seria democrática, que a Folha de São Paulo, apesar de ter defendido o golpe, né, ter ajudado aí nas torturas no golpe no regime militar de 64 e tudo mais, a Folha seria até meio progressista, de esquerda, etc. Né? E é uma confusão, né? E aí eu já passo aí pro Kaká para ele fazer os primeiros comentários. Na realidade, assim, é o título que a gente colocou. Na verdade é o seguinte, essa imprensa é progressista, entre aspas, até o ponto em que você não é verdadeiramente de esquerda. Na verdade, assim, você pode até ser identitário, você pode até fazer demagogia com os negros, com a mulher, com o LGBT, etc e tal. Mas se você for de esquerda mesmo, né, defender o Lula, atacar a direita, desmascarar direitista igual a Tabata Amaral, né, que é uma direitíssima, uma mulher que está a serviço aí de um mega capitalista que é o Lehman, etc e tal, isso daí, aí você já não pode. Aí essa imprensa deixa de ser minimamente democrática, não vou dizer nem progressista, porque isso aí nem a pau, né? Então já passo aí pro Kaká fazer os primeiros comentários. O Zé de Abreu, ele faz um tempo já que ele virou personagem aí no cenário político. Ele faz Inclusive, a gente devia tratar ele como nosso presidente, né? É verdade, porque ele, na época que o Juan Guaidó se declarou presidente da Venezuela, ele se declarou presidente do Brasil. Ele está no cenário político aí faz um tempo, eu lembro que teve briga dele com gente em restaurante, assim, ele é um cara meio boca dura, assim, né? Você vê que ele entrou nesse esquema, né? E você vê que ele é dessa turma do pessoal que é mais petista. Ele... E é interessante, porque ele, você olha, assim, se olhando por cima, seria uma espécie de um... O cara é seria um tipo tipicamente protegido, né? Porque, como você falou, ele é ator da Globo, medalhão, tudo, faz novela e tal. Mas você vê que, assim, o cara, ele pode ter o cacife que for nesse escalão aí, que não vai adiantar nada se ele tiver contrariando o interesse primordial da burguesia. E nesse caso aí, né, com a Tabata do Amaral, a Tabata do Amaral também é outro, ela é medalhão, né, da política neoliberal. Ela virou um artefato assim, meio simbólico, né? Porque todo mundo reconhece ela, que ela é muito direitista, tal. Ela votou a favor da reforma da Previdência, entre outras coisas, né? E você vê, assim, que existe um ódio generalizado, né, contra ela nesse sentido. Ela representa aí um pouco dessa linha direitista neoliberal, né? Então, e também um pouco dessa coisa da esquerda, da direita esquerdista, né? Porque ela é mulher, ela é jovem. Eu lembro que um pouco ela surfou assim uma onda meio que ela surfou um pouco na onda do Ciro Gomes. Então, assim, tem um pouco essa coisa, mas você vê que o argumento primordial de tão queimada que é essa Tabata do Amaral, diante dos olhos do pessoal em termos políticos, né? Ninguém quer levantar para defender ela politicamente pelo que ela faz, né? Mas então, para ter aí uma forma de fazer uma defesa da criatura, né? Que é uma criatura maligna, né? Encomendada aí pelo imperialismo. O pessoal usa aí do identitarismo, e é mais uma, né, demonstração. Usam do identitarismo contra a gente o tempo todo. Eu fico até feliz, vou falar bem a verdade para vocês, que eu fico até feliz que façam isso. Porque, para mim, nesse caso aí,
é muita queimação, né? Porque todo mundo odeia Tabata do Amaral. Né? Você vê que o cidadão teve as manhas de ir lá no Twitter e escrever que ia dar murro na cara da Tabata do Amaral se encontrasse na rua dela, se encontrasse ela na rua até ser preso, o cara falou. E o Zé de Abreu reproduziu esse tweet, ou seja, a coisa tá feia pro lado da Tabata do Amaral. Porque, assim, em geral o pessoal não tem essa coisa, essa retórica, assim, agressiva. Né? Mas você vê que a, o, o fenômeno dela é uma coisa, assim, que desperta um desgosto tão grande do pessoal, né? Justamente por esse problema demagógico dela ser a mulher jovem e esquerdista de direita, né? Que é uma nova moda, né? A nova onda da política nacional é o esquerdista de direita. Porque ele é de esquerda, mas ele faz tudo que ele faz para ajudar a direita. Então ele reabilita os partidos de direita levando no ato, ele vai falar mal do PCO no podcast do MBL, ele faz isso, faz aquilo, mas ele é de esquerda. Tudo que ele faz é direitista, mas ele é de esquerda, supostamente. Que a nova onda da política nacional. E nesse caso aí, né, você vê que a coisa para o lado dela, o pessoal está ficando tão insatisfeito com esse tipo de fenômeno que eu, inclusive, percebi que, assim, essa não foi das campanhas de cancelamento mais fortes. Né? Eu achei até que o pessoal não aderiu muito. Né? Olhando bem, teve essa campanha, o pessoal falando do Zé de Abreu, tudo, mas eu vejo, assim, que não colou muito, porque, de fato, o pessoal tem uma repulsa muito grande pela Tabata do Amaral, assim, uma coisa já bem mais marcante, né? Bem chama atenção. Como no caso dela, né, o pessoal tem uma postura muito agressiva, não gosta mesmo. E aí o Zé de Abreu foi lá, né, foi além do esperado, né, pelo, pela maneira civilizada da esquerda de fazer as coisas, que para a esquerda tudo tem que ser muito civilizadinho, bonitinho, educado e tal. É o famoso Vossa Excelência é um palhaço. Né? Então, aí ele foi um pouco além e o pessoal tentou cair matando em cima dele, mas você vê que a contrapartida é tão forte que, no caso, nem não surtiu assim um efeito suficiente para efetivamente causar um dano à imagem do cidadão, do Zé de Abreu. Pedro Vicente, comentários aí sobre esse grande episódio da política nacional. Oi, companheiros, boa noite. Sou eu agora, né? Acho que está tudo certinho. Opa, minha imagem tá boa, queridos? Tá tudo chegando aí de boa? Tá bom sim. Opa, tá bom. Ô, Henrique Kaká, eu vou fazer um comentário um pouco breve, né? Eu vou ser franco, eu fui pego um pouco de surpresa, né? Eu não acompanhei muito de perto essa história lá do Zé de Abreu, não é? Eu lembro dele com aquela história lá de presidente, né? Que ele estava. Foi a história lá quando o Juan Guaidó falou que era presidente, não foi isso? Que ele falou que era presidente do Brasil, etc, né? Eu lembro de tudo isso, né? Ele não é o único ator, né, que tem esse engajamento, né, que é petista, tal, né? O Paulo Betti, tem vários outros que têm essa posição. Eu lembro assim quando era bem mais novo, não é? Que teve um programa na Globo que quando estava aquelas pendências do Lula e o Collor, né? Isso daí faz muito tempo, não é? E quando o Collor de Mello foi eleito, eu me lembro que houve uma polêmica de alguns atores da Globo, né? Eu não me lembro bem qual era o programa, que teve uma cisão aí, porque a maioria dos atores era pró-Lula, né? E eu não me lembro qual atriz, assim, né? Eu não quero fazer nenhuma injustiça aí, que votava que apoiava o Collor, então, né? Então isso acontece, né? Essas polêmicas você vai acompanhando, não é? Agora, eu vou dizer a impressão que eu tenho de um modo geral, tá? Para não ficar enrolando muito. Eu acho assim, né?
a gente está vivendo num momento assim que você está tendo uma cena de bastante violência, né? Não vamos esquecer assim que o Bolsonaro se elegeu com essa história de arminha, pegando tripé de microfone e fingindo que era metralhadora. Tudo isso vai instigando uma violência nas pessoas, né? Eu lembro que a gente chegou a comentar essas questões, né? Que o tipo de atitude que ele tem acabava de um certo modo autorizando, né? Uma série assim de práticas, né? Que havia já no Brasil, mas que elas estavam assim escondidas, né? Pelo menos assim um pouco soterradas, e aí isso daí serviu para que aparecesse toda essa onda assim, né, de comentários grotescos, violência. Sempre teve uma coisa parecida na política, mas eu nunca vi algo assim, não é? Que você acompanhava. Então, é claro, você acaba tendo violência de todos os lados. Agora, veja, vamos pegando as coisas assim. Você tem um cara, você é quase um chimpanzé, fazendo arminha, querendo assim, é, 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 matar as pessoas. Eu lembro que o discurso do Bolsonaro era matar petista, matar esquerdista. Se você punha, lembra da história da camiseta vermelha? Que você punha uma camiseta vermelha, vinha fascista encher o teu saco, não é? E aí depois você quer que você não reaja, não é? Claro que a reação ela vai ser à altura enfim, né? Fica assim, aí você vai numa manifestação, aparecem os caras do PSDB, né? Aí é claro que eles tomam um corre, não é? Esse pessoal do MBL, eu lembro que eles apareciam falando assim, que tinha que gravar aula de professor. Eu sou professor. Sabe o que você entrar numa sala de aula, imagina que tem um bosta do MBL lá gravando tua aula, não é? No caso, se você é um funcionário público, do ensino público, você consegue se segurar. Imagina uma escola particular, não é? Só quem é professor que dá aula em escola particular sabe o que é, o inferno que é, né? O ensino particular. A exploração, a quantidade de alunos em sala de aula, ainda tem que passar por essa, né? De todos esses entraves, assim, desse tipo de covardia, essa atitude insidiosa. Então, é claro, as pessoas acabam sendo violentas, mas você precisaria ter um comentário desse outro lado, não é? De mostrar o que essa senhora ela anda fazendo, né? A Tabata Amaral. Ela não é a única, não é? Como o Henrique estava falando, o Kaká também foi confirmando, né? O cenário está cheio dessas pessoas, né? Uns jovenzinhos assim que pagam de esquerda, esquerdista que, entre aspas, né? Que acaba tendo uma postura assim de direita. E então como é que fica esse outro lado, né? Eu me lembro assim, um dia lá no CCBP que de repente sim, o Henrique telefonou, tinha uns manés lá, né? Aquele pessoal lá, Rodrigo Pássaro, todos uns bombadinhos, eu vi o que aconteceu, né? Tava lá para pegar a gente. Então, peraí, né? Então, quando você fala assim em partir para a violência, não é? Aí, quando é esquerdista, você é terrorista, você é tudo isso, não é? Quando você é direitista, não, você é um cara que é excêntrico, não é? Não é? Se você tem alguém que está semeando violência, que sempre semeou violência, foi a direita, não é? Faz uma manifestação, aparecem os gambés lá para descer porrada. Isso é uma violência da direita, não é? Eu acho até que nessa questão eu concordo com o Kaká, né? Foi bem, né? Uma coisa que é para se prestar atenção é a força que esse tipo de movimento que às vezes assim, ele ganha, né? O cara queima uma estátua, mas logo depois isso é desmascarado porque o cara vai lá fazer um programa na Rede Globo, né? Esse pessoal devia se dar o respeito, né? Antes de falar que é esquerdista tal, e achar que esse tipo de manifestação, né? Que acaba, enfim, não servindo para nada, que acaba não servindo para nada, enfim, né? Olha aí, né? O pessoal da escola sem partido, eu lembro disso, não é? Olha a cara desses bostas aí, dessas figuras aí, não é? Quem são esses caras para falar para você gravar aula de professor? Olha a cara desse palhaço aí, não é? Então você veja, essa é a questão, não é? É com essa turminha que você tem que lidar, olha, aquele cara lá, eu até esqueci o nome dele, esse principal esqueci o nome dele, o Kim Kataguiri tá aí do lado, não tá? Então, como é, companheiro? É o Holiday. Esse Holiday, eu lembro que nessa época assim ele ia fazer chamaram ele na USP para fora, ele não conseguiu chegar no Butantã, os caras não deixaram ele chegar lá, né? Para se manifestar, e não tem que deixar mesmo, esse tipo de bosta não tem que ter espaço, não é? Esse tipo de figura asquerosa não tem que ter espaço na televisão, não tem que ter espaço
num órgão progressivo, numa universidade. Quer dizer, o cara pega, fala para gravar aula de professor e quer ir numa universidade. Falar o quê? Né? E agora mostrou aí, por exemplo, essa figura aí do Bolsonaro com o Lula. Olha, vale a pena chamar atenção para o seguinte, né? Você veja o discurso desses caras, né? Eles chamam para uma manifestação, quer que o pessoal do PT vá na manifestação, aí você chega lá, eles estão associando o Lula ao Bolsonaro. Quer dizer, esses caras, eles são o quê? O oportunismo deles chegou a um ponto que eles se tornaram idiotas. Aí depois eles falam que a manifestação não deu certo porque o PT boicotou. Não é? Quer dizer, você está lidando com que tipo de débil mental? Não é? Ou que tipo de pessoa que acha que você é um débil mental que vai chegar lá e vai tomar esse tipo de atitude, assim? Quer dizer, isso não rola. Então, a gente tem que começar com bastante seriedade, assim, separar esse joio do trigo, não é? Você não tem que atacar o Zé de Abreu aí no caso, você tem que atacar para Amaral, o Ciro Gomes e isso, não é? Aí você vem e faz isso, aí você vira radical, não é? Essa história de que os extremos se encontram, isso é um papo muito furado, tá? Eles não se encontram, não é? Eles estão distantes, eles formam uma polêmica, nos extremos da polêmica, isso assim que os dois lados são ditatoriais, tal. Isso é uma conversa muito mole. Isso era uma conversa que eu escutava na época que eu era estudante, e aqueles professores de educação moral e cívica, de história, vinham com essa conversa, né? De que o comunismo e fascismo é a mesma coisa. Como que é a mesma coisa? Então, se é a mesma coisa, vocês acham que o Bolsonaro é um comunista? Então, vamos prestar atenção, né, no que a gente vem falando ou não, né? E isso. Agora, esse papo de identitarismo, isso assim vai ser uma eterna desculpa, não é? A gente fala, cria uma polêmica lá com o Jones Manuel, você é racista, não é? Você cria uma polêmica com a Tabata Amaral, você é machista, não é? Eu acho que esse pessoal eles têm que parar de se esconder atrás dessa máscara identitária e realmente debater, né? Se os ânimos estão tão fortes assim contra a Tabata Amaral, vamos perguntar o que está acontecendo, né? O que esse pessoal vem fazendo aí para esse tipo de coisa. Eles votam reformas assim que vão destruir a vida de muitas pessoas. E depois eles não querem que essas pessoas partam para cima. Ainda tem que ouvir assim umas figuras assim asquerosas, assim tipo Rede Globo, Jovem Pan, defender esse tipo de gente. Desculpa, mas não rola não é? É isso aí. Passo a palavra para vocês. É isso aí. Antes de eu continuar aqui, né, eu vou dar uma boa noite e agradecer ao companheiro Flávio Portela Ribas Martins, que se tornou membro ouro do nosso canal. Queria agradecer muito ao companheiro aí e desejar muito boas-vindas para ele. E eu ia agradecer pela contribuição. E o companheiro João Paulo Guerra Chevran, que se tornou membro bronze do nosso canal, também agradecer muito, desejar boas-vindas. É isso mesmo, companheiros. Se torne membro do canal, seja membro bronze, seja membro ouro, prata, platina, rubi. O importante é se tornar membro e contribuir conosco. Também dá uma boa noite para o Sandro Luiz Martins, para a companheira Munique FC, para a Silvia Mirro, que está aqui assistindo a gente, para a companheira Estefânia Robustelli, que também está assistindo a gente, para o Éder Vieira da Rocha Teco, que chama aqui de Fascistinha do Amaral, e o Sem Chance, que também está aqui com a gente. E muito obrigado e boa noite, companheiros. Eu queria fazer uma comparação aqui, que vai ser polêmica, eu não queria que o pessoal me entendesse mal, mas eu preciso fazer essa comparação. Porque é o seguinte, companheiros, com todo respeito aí, né, ao personagem aqui que eu vou usar como exemplo, né, não quero atacar ninguém aí de graça, não estou atacando a pessoa, só estou comparando o comportamento da imprensa em relação ao problema, né? Nós tivemos aí, né, em decorrência do falecimento do comediante Paulo Gustavo, bastante demagogia por parte da Rede Globo, né? E aquilo ali, né, muitos esquerdistas olharam e falaram, não, porque de fato esse Paulo Gustavo ele era um cara de esquerda, né, apareceu com a Dilma e tudo mais, mas era uma pessoa bem moderada, muito moderada, né? Isso daí dava lugar facilitava a demagogia, né?
inclusive porque o filme que ele fez era um filme em que ele aparecia interpretando uma mulher, ele era gay, né? Ele era LGBT, etc. e tal. Então, quando ele morreu, teve muita demagogia em torno do caso, né? E por quê? Porque era uma pessoa mais moderada, né? E muita gente da esquerda embarcou na onda, né? Dando a entender assim, olha que bonito, né? Rede Globo prestando suas homenagens, etc. e tal. Eu levanto isso daqui, como eu falei, não é uma questão sobre o comediante propriamente, mas é sobre o tratamento da imprensa, né? A diferença de tratamento, né? Vocês vejam que no caso do Zé de Abreu, como ele é uma pessoa mais incisiva, né? Ele defende o Lula abertamente, ele ataca a direita mais abertamente, como eu falei no início do programa. Vocês veem que com ele não tem, né, esse meio termo, não tem essa demagogia, não tem espaço para essa demagogia, né? E isso daí desmascara, né, essa imprensa, que na verdade é uma imprensa totalmente antidemocrática, reacionária, né? E eles usam a questão do identitarismo, na verdade, para enganar os incautos, né? Para procurar aí passando essa visão, tentando mostrar, passar essa cobertura democrática para defender a presença, por exemplo, né, a presença de uma Tabata Amaral, né, de um João Dória, de um MBL nos atos da esquerda, por exemplo. Então é para isso que serve, né, essa demagogia toda. Mas se chegar um PCO, por exemplo, falando que não tem que ter PSDB, não tem que ter MBL, se chegar uma outra pessoa falando essa Tabata Amaral é uma direitista, etc. e tal, aí essa imprensa vai fazer aquilo que ela mais sabe fazer, que é chamar você de bandido, chamar você de terrorista, de extremista, de radical, de irresponsável, ou até mesmo, por mais bizarro que seja, de bolsonarista de esquerda, que é bizarro. E é bem por aí, né? É a diferença de tratamento. E ainda sobre essa questão, né? Hoje o programa é mais curto, a gente já está no final. Tem dois exemplos recentes também sobre essa questão da imprensa. Um é da semana passada, né? Se não me engano, dia 17 de setembro, 10 dias atrás, saiu aqui uma notícia na Folha. Conheça os 11 integrantes do novo conselho editorial da Folha. E aí, entre esses 11 integrantes, eu chutaria que pelo menos metade é mulher, ou negro, ou negra, né? E provavelmente, apesar deles não falarem abertamente aqui, provavelmente alguns LGBTs também. Agora, maravilha, vamos aplaudir. Parabéns, Conselho Editorial da Folha. Mas isso daqui não vai transformar a Folha num jornal de esquerda, democrático, nem nada disso, né? Pelo contrário, na verdade, são pessoas tão direitistas quanto qualquer outra. E uma notícia que eu vi hoje, que é muito, muito legal também, pessoal, tem mais a ver com o nosso tema aqui de cultura, que é o seguinte, eu já passo para o Kaká. Globo fará Malhação com elenco 70% negro. E eu nem vou comentar essa daqui, eu já vou passar a batata quente direto para o Kaká. Malhação, aquela novela maravilhosa, que existe desde quando eu era criança, quando eu era pré-adolescente, na verdade. Agora vai ter um elenco 70% negro. De quando eu era criança, Henrique. Então faz tempo, meu. Você passou a bola pra pessoa errada, cara. Eu não assisti novela, sabe? Eu nunca Não, tive. eu sei, mas E eu vou falar pra você. Olha, é que é difícil me expressar de maneira civilizada sobre isso, porque parece assim, sabe? Eu olho pra isso e fico tipo, o que o negro ganhou com o elenco da Malhação? Eu acho extrema demagogia. Eu acho inclusive que isso aí vai render uma zoeira assim em alguns círculos aí, do jeito que o brasileiro tem bom humor, né? Vão até tirar sarro disso daí. Demagogia muito rasteira, né? Pelo amor de Deus, meu. Que se foda que o elenco da Malhação tem 70% de negros. Sinceramente. É muito pra cabeça, pelo amor de Deus. E é isso aí, meu.
Eu vejo, já vi várias vezes essas coisas assim, que é um negócio, é uma coisa que não tem sentido lógico, sabe? A pessoa, ela vê que tem um negro lá e acha que é maravilhoso porque tem um negro lá. Eu já vi muito isso, assim, pegando um exemplo mais político, né? É o caso do Barack Obama, por exemplo. O Obama é um monstro. O cara, ele é super capacho do imperialismo. Os governos Obama foram uma desgraça pro resto do mundo, tudo. E você vê que existe, assim, uma Um coisa... homem sem palavra, lembra a história que se conta lá do que ele apronta, não é? Lembro que uma vez que o Lula interferiu numa questão diplomática, né? Em que, no fim, quem não cumpriu com a promessa foi o Barack Obama. O Barack Obama é um mentiroso, né? Não, a demagogia é muito sinistra, assim. E, tipo, eu já vi gente, esse pessoal mais despolitizado, com a ideia de que, assim, não, como ele é negro, né, é um negro numa posição de poder. Isso aí é muito comum hoje, inclusive, de campanha publicitária. Que, assim, as posições de poder, né, agora, inclusive, que a burguesia está perdendo um pouco mais a mão da situação política, eles não estão conseguindo botar... Eles não têm muitos correspondentes negros de confiança, né, a burguesia, porque finalmente a burguesia não gosta dos negros. Então eles tendem a colocar mais demagogos com gente que faz demagogia com o negro, né, como é o caso, por exemplo, do Biden, aí, né, que ele não é negro, mas ele, sim, é hiper demagogo. Aí eu vejo muito hoje, por exemplo, a propaganda de vamos colocar os negros na posição de poder com empreendedorismo, que é outro problema muito muito sério, assim. Eu vejo que essa coisa do empreendedorismo, ela entra também um pouco nos ambientes da esquerda, que aí já é uma rendição ao próprio capitalismo em si, né? É uma a dissimulação da coisa começa a ir um patamar em que a esquerda começa a ter uma posição abertamente a favor do capitalismo, tudo um negócio muito estranho. E você vê muito isso, esse problema do empreendedorismo. Eu vejo que, assim, tem mais para o lado dos ecologistas, né? Ecossustentável, tal, mas agora está vindo também o empreendedorismo negro, né? Que é outra vertente do negócio, que é do arco da velha. Exato. Vicente, quer comentar sobre esses pontos aí? Eu queria porque com essa história, assim, como a gente estava brincando aí, você fala que a Malhação é da sua época, é da minha época. Eu, quando era assim, moleque, assim, adolescente, né? Posso estar enganado, mas eu lembro desse papo de Malhação. Eu não imaginei que isso daí durasse até hoje, não é? Sabe, a Rede Globo, ela tem uma equipe de produção, né, que faz um tipo de sondagem, né, para onde está indo esse tipo de deriva, não em função, assim, de uma consciência social, é claro, mas é em função de uma demagogia. Vocês devem se lembrar, vocês não, que vocês são novos aí, quando a Zezé Mota apareceu pela primeira vez nas novelas, né? Havia uma novela em que ela fazia, se não me engano, uma decoradora, né? E aí eu lembro, um dos atores, eu lembro que era o Marcos Paulo, eles ficavam, dois homens, né, dois galãs assim da Globo, ficavam muito afins dela, né? E numa entrevista em que ela falava de como o papel foi construído, ela ia contando, falou, olha, assim, que ela era muito famosa, né, por causa da Chica da Silva, né, que ela parecia nua, tal, e ela sempre foi muito bonita, né? E aí ela dizia assim que na novela, que o pessoal podia perceber que ela não aparecia com nenhuma roupa que mostrasse assim o ventre, os ombros, não é? As pernas, os braços, para que ela não fosse sexualizada, né? E que ela aparecesse como uma negra, não como uma negra que é uma negra bonita, que enfim, né? Que também tem a beleza, é uma profissional também, um profissional da beleza, né? Então, isso é tudo muito bem pensado, isso não é uma coisa assim do tipo, os caras chegam e falam, não, vamos colocar 70% de negros porque vai dar certo. Isso vem na mesma onda da história da Luísa Trajano. Ela fala que vai empregar tantos por cento de negro. Em qualquer lugar que você for entrar, companheiro, aqui no Brasil, a maioria das pessoas que está trabalhando lá, eles são negros. Então, transformar o negro em mais trabalhador, quer dizer, olha o discurso dos caras, né? Por que a Luísa Trajano não divide os bens dela, não é?
Ela não é uma das pessoas aí que está torcendo para a privatização dos Correios, né? Olha o tipo de pessoa com quem a gente está lidando que passa por esquerdista, sabe? Eu tive colegas da faculdade, professores, doutores, com toda a sua formação aí, achando ela o máximo, né? Então, ver o poder de logro que essas figuras têm, né? E aí depois você vem falar em violência, né? Você vê essa violência, isso não é uma violência, né? Isso é uma forma de violência também. Eu me lembro assim, também isso daí é de muito tempo atrás, hein? Eu devia ser um pouco mais velho que o Kaká nessa época. Vocês devem se lembrar das Paquitas da Xuxa, né? A Xuxa parece que ela foi dar um show lá em Miami e pela lei, assim, ela foi obrigada a colocar metade das Paquitas negras, que não tinha uma Paquita negra, né? Todas assim, bastante arianas, né? É igual a Xuxa, né? Então fica uma coisa estranha, né? Porque você começa a se perguntar qual é o papel que você vai dar para essas figuras, né? Eu me lembro assim de índio em novela, né? Mas daí não era um índio, era aquele, acho que é o Richelli, né? Que ele chamava, né? Eu me lembro que ele foi casado com a Bruna Lombardi, que ele fazia um índio que chamava Aritana. Quem é da minha idade deve lembrar disso daí. Isso nunca foi um índio, né? Então você fala, peraí, né? Que história é essa? Ó, se vocês querem ver índio, eu sugiro que vocês vejam o programa que a gente tem no PCO, em que você discute assim, realmente as questões que o índio passa, índio morrendo, índio sendo assim, tendo as propriedades cercadas por jagunço. Isso é o problema do índio, né? Não adianta você botar ele numa novela se você não faz essa denúncia, sabe? É muito difícil achar esse filme, é um filme que chama Até Sementes da Vingança, é um filme do Zerito Viana, né, que começa com os índios lá numa boa e começa a cair bomba, não é? Veja, a técnica é jogar, eles jogam bomba nos índios, né? Por que não se mostra isso, não é? Por que não é? Por que você não faz uma novela sobre isso? A questão do negro eu também sugiro que o pessoal assista lá o Tição, programa de índio, desculpa, que é o programa que trata das questões do movimento negro, né? Também tem o programa lá no PCO do coletivo de mulheres, Rosa Luxemburgo, pode ver as meninas falando ali. A comissão editorial do PCO, ela tem negro, tem mulher, tem LGBT, tá tudo ali. Você não precisa, quando você tem um partido de esquerda e você dá uma abertura para as pessoas que estão ali, isso se torna uma pauta, claro, mas não se torna a pauta principal. Eu nunca vi, por exemplo, no PCO, numa reunião nossa, opa, peraí, está faltando tantos por cento de negro, de mulheres, as mulheres estão lá, os negros estão ali, tá certo? Eles participam da discussão, não é? O que eu vejo aí é que as pessoas que escolhem os tantos por cento de negro, de índio, enfim, de mulher que vai entrar, eles não são negros, eles não têm poder, quer dizer, desculpa, esses 70% não tem poder algum. Como é que são esses caras assim, né? Esses que escolhem, os que têm realmente o verdadeiro poder, não é? Eles não estão nem aí para isso, tá certo? Eles não estão nem aí para isso, o que eles querem é ganhar uma grana. E é claro que eles vão fazer. O identitarismo ele é um prato cheio para demagogia, né? Ele vem escrito na testa dele: façam demagogia, né? Mas eu só queria lembrar essa questão de que isso assim, isso não é algo perdido, né? A Globo sempre fez demagogia com tudo. Eu lembro assim dessa questão do LGBT, o Neila Torraca e o Marco Nanini sempre foram atores globais, né? Eles eram um casal assumido há muito tempo atrás. Eu me lembro disso daí. E então sempre esses assuntos eles sempre vão estar ali, não é? Mas veja, esses 70% de negros eles vão fazer papel de quê, né? Eles vão fazer papel de um proletariado, de um proletário que vai lá, que é revolucionário, que quer expropriar a burguesia. Isso não vai acontecer nunca, né, companheiros? Então vamos. Eu lembro de uma novela da Rede Globo muito antiga, né, que chamava Sinal de Alerta, que foi um fracasso, né, de público, porque ela tratava de uma greve. Tinha greve, tinha um proletariado, tinha um patrão ali, né? E aí durou muito pouco, né? Durou muito pouco, o pessoal não gostou. Então, quando você realmente vai fazer uma discussão, né, aquele público que está acostumado com aquela linguagem vai estranhar, né? Então, em vez da emissora tomar uma atitude de falar, não, vamos conscientizar, vamos lá, porque eu tenho certeza que muita coisa que a gente fala aqui, né, que eu vejo na análise política, que eu vejo nos programas do pessoal, o pessoal não gosta, né?
do que é dito aqui, mas a gente fala. A gente não vai fazer uma pesquisa de Ibope do tipo, será que se a gente falar mal dessas políticas identitárias, o pessoal vai deixar de gostar da gente? Desculpa, espero que não gostem da gente por causa disso, porque a gente não fala de identitarismo, né? A gente fala contra. E então é isso, queridos. Eu queria dar o meu depoimento aí, porque isso é ridículo, né? Quando lá em Miami teve 50% de paquitas negras, o que isso mudou para a condição da negra brasileira, né? Não muda nada. Essa história de que você tem que dar cargos de poder. O cargo de poder ele é autorizado por um sistema econômico. Então, se você dá um cargo no capitalismo, se você dá um cargo de poder para um negro, para uma mulher, para um LGBT, o poder que você vai estar dando para ele é esse poder autorizado pelo capital. Então, eu acho que a gente tem que ir um pouco além dessa aparência, né, na qual eles querem reforçar, dizer, não, isso, não é. Né, isso é uma aparência. Vamos ver o que essa mulher está dizendo, né, o que esse negro está dizendo, o que esse LGBT está dizendo, sabe? A direita sempre teve essas pessoas, gente. O Ernest Holmes, chefe das SA, ele foi pego na cama com o amante na noite das facas longas, né? Vamos lembrar de tudo isso daí. Quando tentavam denunciar ele para o Führer, né, falando, olha, assim, o chefe lá da sua polícia, ele é gay, quando ele precisava do cara, ele falava, isso não é problema meu. Quando foi para pegar o cara lá para colocar o exército e a SS no lugar da SA, aí o cara era um homossexual, né? Então, degenerado, com todo aquele papo lá que eles colocavam. Então, não vamos cair nessa história, né? É isso aí, o Henrique, passo a bola para vocês aí, para você e para o Kaká. É isso aí, companheiros. Antes de a gente terminar, queria agradecer o superchat do Marlon Silva. Muito obrigado, companheiro Marlon, pela contribuição. E dar uma boa noite também para o Carlos Enchimia, que está aqui, nosso companheiro Carlos Enchimia. A Melodia Beatriz também está aqui, muito, muito boa noite. Recuperação, muito boa noite também, está aqui com a gente. Melodia Beatriz pergunta sobre a escola marxista. Eu passei aí com o meu contato para a gente acertar, muito bom. Inclusive, aproveito aqui a deixa para falar, né, conforme a companheira falou aqui, se você tem interesse em participar ou até ajudar a organizar no seu bairro, na sua cidade, entre em contato conosco, né, Escola Marxista, com o tema O que é o Socialismo. Sem Chance está aqui, já falei. Compa 29 está aqui também. Recuperação. Meu Deus, espera aí que tem uma pergunta aqui, é isso? Eu tô confuso, espera aí, vamos lá. Recuperação. Acho que é isso. Muito obrigado de novo pro Marlon. Acho que alguém falou pro Sem Chance mandar uma pergunta, mas eu acho que não tô achando aqui, companheiros. Bom, é isso, companheiros. Vamos, para a gente encerrar, eu queria que o Kaká e o Antônio Vicente fizessem suas considerações finais, a começar pelo Kaká, para a gente encerrar. Só deixar um recado aqui, companheiros. Domingo, inclusive fica até o convite já para o Vicente, que ainda não está sabendo. Domingo, nós teremos uma plenária nacional de balanço dos atos do dia 2. Aqui em São Paulo, nós vamos fazer no Centro Cultural Benjamin Perret, e logo depois da plenária nacional, vamos fazer uma roda de samba aqui, junto com a bateria Zumbi dos Palmares. E, obviamente, a bateria Zumbi dos Palmares estará no ato do dia 2 de outubro, no sábado, lá na Paulista, a partir das 13 horas, que o ato começa, e em todas as capitais onde, né, a bateria está organizada. Brasília, Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, João Pessoa, Recife, Salvador. Espero que eu não tenha esquecido nenhuma. E é isso. Vou passar aí para vocês se despedirem do pessoal. Então. Eu acho que o nosso companheiro Gabriel, da produção, caiu. Então, como eu tenho poderes de produção, eu vou passar a palavra para o Kaká, nesse momento aqui. Fala, Kaká. Meu Deus, estou empoderado. Não, muito obrigado para o pessoal que está acompanhando aí.
reforçar o convite, vamos no dia 2, participem da Bateria Zumbi do Palmares, adquiram a revista Breton, que está saindo da gráfica, está saindo, finalmente está saindo a revista, o pessoal pode adquirir em pré-venda, aí vamos ajudar aí a fazer nessa reta final, aí ajudar a revista a sair de vez, né? E participem da Bateria Zumbi dos Palmares no dia 2, estamos abertos, a gente ajuda o pessoal que não souber tocar. E eu vou falar um negócio, quem não souber tocar e falar assim, nossa, eu sou sou inimigo do ritmo, não sei o que e tal, você está também convidado a participar da Bateria Zumbi dos Palmares como cantador. Nós precisamos de gente para usar o gogó na manifestação e chegar lá e ajudar a gente para puxar a palavra de ordem, para fazer aquele barulho, porque o batuque só não basta, né? A gente precisa também puxar as palavras de ordem. Então você que se considera assim um verdadeiro inimigo do ritmo, que não consegue tocar assim, não toca nem caixa de fósforo direito, não toca nem buzina de carro, aparece lá que a gente te inclui para ajudar a gente nessa jornada da bateria. Então, e você que toca, por favor, compareça, ajude a engrossar aí o quórum da Bateria Zumbi dos Palmares. Henrique, só para confirmar, que horas que vai ser domingo, dia 3, o balanço? Que horas que começa lá no CCBP? Está mutado. Opa. Domingo a plenária começa às 14, plenária de balanço, é nacional. A gente vai reunir o pessoal, por exemplo, né? Nas sedes e centros culturais Benjamin Perret, nós vamos reunir o pessoal. Mas a plenária vai ser unificada nacionalmente, né? E aí, em cada uma dessas sedes, incluindo, logicamente, aqui no Centro Cultural de São Paulo, depois da plenária, nós vamos fazer uma atividade social. Então, a partir das 14, plenária, depois atividade social com roda de samba, no caso aqui de São Paulo, e nas outras capitais, aí vão ter atividades sociais também, cada companheiro vai fazer alguma coisa diferente aí, mas em todas vai haver atividade social. Todo mundo está convidado para vir aqui no Centro Cultural Benjamin Perret, domingão, participar com a gente da roda de samba, participar da plenária, conhecer a gente aqui, Rua Serranos, número 90, perto do metrô Saúde. É isso. Então é isso, eu acho que eu não tenho mais nada assim para completar, né? Só para convidar o pessoal, né? Porque as rodas de samba lá no CCBP, elas são boas, né? Eu sempre ia, né? Adorava ir, né? Faz 2 anos que eu não saio de casa, né? Nem sei como é que eu vou fazer, né? Parece aqueles filmes que o cara fica, old boy, né? O cara fica trancado no apartamento, aí depois de 18 anos ele sai. Enfim, né? Não teria muito mais o que acrescentar, né? Sobre essas questões todas, né, do que a gente já falou, né? Só para, né, para deixar uma coisa atenta, assim, né? Eu me lembro, assim, há um tempo atrás, né? Quando o pessoal fazia a reunião de pauta, o pessoal contava quantos dias que o Lula ainda estava preso, não é? Eu vou começar a contar quantos dias a gente ainda vai ter que falar de identitarismo, não é? Porque eu acho que nós vamos ter que falar ainda muito disso, porque isso virou uma coisa assim, uma demência total, e é um álibi, né? Um álibi para o cara, assim, colocar um disfarce de esquerdista. Se ele é de esquerda, ele não pode ser identitário. Isso é a primeira coisa, né? E por aí você já começa a ver o quanto essas discussões vão sendo minadas, né? Realmente, sabe, eu sempre, assim, esperei, assim, minha geração, né? Ela sempre esperou pela emancipação da mulher, a emancipação do negro, a gente brigou por isso, para depois chegar, não é? Eu estou com 57 anos, e ver que esse tipo de movimento, assim, sofrido, né, foi sequestrado por esses carinhas, né? Sabe? Aí vem um cara, assim, e levanta uma placa, falando escola sem partido. Que é isso, sabe? Isso não tem cabimento, não é? Gravar aula de professor, esperar o pessoal na saída do centro cultural para descer porrada, e vem com os bombadinhos. Que é isso, né? Isso não é ser identitário, né? Isso é ser bate-pau da extrema-direita. Então vamos começar a entender o que está acontecendo aí, antes de sair por aí defendendo essas figuras, né? É isso aí, Henrique, Cacá. Boa noite, companheiros.
É isso aí, boa noite, companheiros. A gente se vê terça-feira que vem, às 19 horas, em mais um Usuela Conversa sobre Cultura. Boa noite também, ó, geral aqui para os companheiros que nos assistiram. Arnaldo Ricardo apareceu por aqui, Cristiano Kuzonok também apareceu por aqui. E é isso, muito obrigado, muito bom dia e a gente se vê. Pedro do Livramento também está aqui. E a gente se vê na terça-feira que vem. Fiquem ligados na Causa Operária TV, vai começar o resumo do dia agora com o companheiro Antônio Carlos. Até mais, pessoal.